Bom dia, amados. Bom dia. Quarta-feira, dia 25. Que seu dia seja regado de bênçãos do Senhor. Já agradeceu hoje por ter acordado? Está tão escuro hoje aqui. Então, vamos continuar, com o nosso desafio aqui de todos os dias ler um pouco da Palavra de Deus como premissa. Então, a gente está lendo, Provérbios, e Provérbios foi escrito há mais de 3.000 anos atrás por Salomão, o homem mais sábio e mais próspero que já existiu. Então, Provérbios, só para a gente entender, ele é dividido em 3 partes nesse livro, que fica no Antigo Testamento. Do 1 ao 9, a gente tem um convite à sabedoria, ali a gente vai ter muitos drives, ele explica muitas coisas. Do 10 ao 24 são ditados dos sábios, e hoje, como é dia 25, a gente começa a falar um pouco sobre os comportamentos dos nobres, as características dos nobres, dos sábios. Então hoje, dia 25, a gente começa um último bloco de provérbios. Vou botar aqui que esse negócio tá mexendo. O último bloco de provérbios é onde a gente vai falar sobre os comportamentos ditados dos sábios. Então vamos lá. Também estes são provérbios de Salomão que foram transcritos por homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória, 25:2, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-la. A gente tem que entender que cada um tem o seu ordenamento, O rei, o governante, ele precisa ver o que está acontecendo. Deus já sabe de todas as coisas, ele não precisa investigar nada. Às vezes ele tem que, inclusive, encobrir algumas coisas, porque ainda não está liberado, não estamos ainda prontos para recebê-las. Então, o rei de verdade tem que investigar, a autoridade, 3. Como a altura dos céus é a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Aqui, como a gente falou, a gente está vendo o comportamento, as características. Então, como é que é o coração do rei? É um coração insondável. Reis tem uma característica, ele é mais sábio, ele é mais uma pessoa mais com o coração mais entendido, então ele é uma pessoa que tem mais conhecimento. Então aqui tá falando das características dos sábios e dos reis, que é o terceiro bloco aqui de provérbios. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ouvires. Tire o ímpio da presença do rei e seu trono se firmará na justiça. Quem é o ímpio, Janice? É aquele que é o cruel, que não segue os caminhos do Senhor, Até lá já tinha essas pessoas, Sempre vai ter as pessoas, os ímpios, sempre vão ter esses que não seguem os caminhos dos justos, sempre terão aqueles que estão contra, aquilo que está sendo falado. Não se glorie da presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, subam para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. O que isso quer dizer? Quando você está num lugar onde tem pessoas importantes, não vá lá. Isso é uma coisa que quando eu escutei, eu era uma pessoa que eu sempre gosto de sentar na frente para escutar melhor, nas palestras. Então, depois que eu escutei isso aqui, eu comecei a pensar. Então, o que quer dizer? Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que ele diga, subam para cá, do que ser humilhado e diga, desça para lá. Então entenda a ordem das coisas quando você chegar nos lugares, que você não sente na primeira fileira sem entender como é a regra. Então que você espere que alguém te chame mais para frente do que você chegar na frente e as pessoas falarem, esse lugar aqui são os lugares dos reis, entende? A minha avó dizia com a sua sapiência lá, a minha avó já faleceu há muitos anos atrás, faleceu quase acho que com uns 92 anos, ela dizia assim, filha, quando você chegar no baile, espera tocar a música e ver como os outros dançam para depois você dançar. Sempre dizia isso, a gente de pequena escutava isso.
E aí tá a sabedoria milenar, né, de Salomão. Quando chegar nos lugares, primeiro observe, veja, né, veja a frequência do lugar, veja onde você pode sentar, fique bem posicionado. Se for no jantar, espere as pessoas te posicionar. No jantar, normalmente a dona, né, a anfitriã vai te orientar onde você deve sentar. Então, é sobre isso, é a gente ser educado. Aqui a gente está falando das características dos nobres, então que sejamos nobres também, aprendemos essas características. A gente vai ver que vai mudar um pouco, né? Provérbios foi escrito num paralelismo, e nesse último bloco aqui, ele sai um pouco desse paralelismo e ele começa a criar blocos maiores de informação. O que é paralelismo? Fala uma coisa e outra, uma coisa e outra, né? Ele vai assim. Então, que a gente seja sábio ao sentar, a escolher o lugar, que a gente consiga fazer isso. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo se puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo a outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa fama. Vamos entender isso aqui. A respeito do que seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, porque os nossos olhos, que são uma das portas da alma, né, então os nossos olhos, eles podem nos enganar, a mente mente. Então às vezes a gente olha as coisas e diz, meu Deus, né, tá acontecendo isso, aquilo, a gente cria algo que de verdade não é aquilo que está acontecendo. Então, olha o que é, porque a gente tem sapiência e que a gente tira os filtros da emoção para a gente poder enxergar. A respeito do que seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se seu próximo se puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo a outro. Do contrário, quem ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama. Primeiro faz de tudo para não litigar, né? O objetivo é que a gente seja mais sábio, a gente não, quando um não quer, dois não brigam. Então, que a gente primeiro faça um filtro daquilo que a gente está vendo, porque às vezes as nossas emoções, elas encobrem a verdadeira, né, tudo que de fato está acontecendo. 11. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como maçãs de ouro, né? O ouro é a glória de Deus e a prata representa a glória do homem. Olha só, como maçãs de ouro, como maçãs de glória de Deus em bandejas de prata. A bandeja, né, seria a glória de Deus será servida, né? A bandeja serve para servir, né? Assim a palavra dita a seu tempo. Como é bom a gente escutar uma palavra sábia, né? Para a gente ser sábio, ter essa palavra sábia, a gente tem que ter um coração sábio. Qual que é o coração sábio, gente? É aquele coração que guarda dentro dele todos os mandamentos, né? Da sabedoria, todos os mandamentos de Deus. Um coração sábio tem 4 características. Ele é fiel, ele é cheio de amor, ele é equilibrado, ele é leal. Esse é um coração sábio. E um coração sábio derrama, né, pelos canais da nossa alma, quer dizer, quem tem um coração sábio consegue falar palavras sábias. Até porque uma as características do sábio é que ele está sempre pensando com, né, pensamentos do alto, então ele é uma pessoa que está sempre filtrando aquilo que está entrando na cabeça dele. Então tem características do sábio, pensamento do alto, a boca é comedida porque ele vai pensar, olha aqui, ó. Assim a palavra dita ao seu tempo. Então isso é uma palavra de um sábio, dita a seu tempo. Né? O sábio pensa no que vai falar e vai dizer, derramar essa palavra no momento certo. E o sábio ainda tem o espírito sereno, né? Porque ele tem esse controle todo. Quando eu tenho esse controle, eu controlo a minha boca. Então o sábio, aqui a gente está falando da palavra do sábio. 12. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Olha só, né? Então a gente tem que dizer, eu amo a repreensão. Eu amo, né, essa correção feita por Deus ou por uma pessoa sábia. A gente precisa entender que a correção feita com sapiência, né, vindo de uma pessoa que tem os frutos daqueles que a gente gostaria de ter, é algo que a gente precisa de verdade considerar. Então, que a gente ame essa correção. Como pendentes de joias de puro ouro, de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento também. O sábio tem que saber para quem vai falar, né? A gente falou, né, sobre os
Os tolos não gostam de ouvir, né? Existe um percurso para a sabedoria. Primeiro eu preciso ter a fonte boa, que é o conhecimento que nós estamos tendo agora. Que fonte pode ser áudios, vídeos, livros, boas companhias, essa é a fonte, né? Então daqui eu tiro o conhecimento, depois eu tenho o entendimento, eu tenho que entender, que é o que a gente faz aqui, que a gente vai começando a ler, vai começando a entender, depois eu tenho que discernir é ver o que eu consigo, né, disso que eu li aqui, colocar no meu dia a dia, depois eu devo de verdade aplicar. Isso aqui é um ciclo da sabedoria. Então, quem que faz esse ciclo? Quem tem um ouvido, um ouvinte atento, quem gostaria de estar caminhando nesse processo de ser sábio. 25:13. Como frescor da neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como frescor de neve em tempo de colheita, né? Então dá aquele refrigério. Assim é o mensageiro fiel para os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores, né? Vamos ser nós mensageiros, né, da palavra do alto. Vamos ser nós aqueles que vamos levar o refrigério para as pessoas. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Olha só, como nuvens e ventos que não trazem chuva, então são mentirosos, né? Será que podemos falar assim? Se gabar de presente que não deu, né? Quer dizer, uma pessoa... O que é uma nuvem de ventos que não traz chuva? Ela não tem nada, não carrega nada, né? E ela é só empurrada pelo vento. Então, nuvens de ventos que não trazem chuva são nuvens de nada que vão sendo empurradas pelos outros, pelo vento. Assim, aquele que se gaba de presente que não deu, né? É vazio, ele não deu nada e ele ainda mente, né? Ele ainda vai falar de uma coisa que ele não fez. Deus abomina isso, abomina a mentira, né? Com paciência se convence um príncipe. Com paciência se convence um príncipe e a língua branda quebra os ossos. Bom dia, a gente está lendo Provérbios 25 já no 15. Com paciência se convence um príncipe e a língua branda quebra ossos. Olha só, com paciência se convence o príncipe. Vamos lá no 15. E a língua branda quebra os ossos. Acho que é no 15 que a gente leu. 15, ó. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, a resposta branda, né? Às vezes as pessoas vêm com 4 pedras pra gente e a gente dá uma resposta branda para ela. Quando a gente dá essa resposta branda, né? E quem consegue fazer isso? Quem tem um coração bom, né? E quem tem o domínio próprio, né? Consegue fazer isso. Então ele vai desviar o furor. E aqui vem de novo. Com paciência se convence o príncipe. A língua branda quebra os ossos. O que são os ossos? Os ossos são as estruturas. Então amolece uma estrutura. Imagina, se quebra os ossos, amolece até um coração, né? Então a gente tem que ter paciência, mais língua branda, que é uma característica do sábio, né? Que é pensamento do alto, língua, boca comedida e espírito sereno. Então, aqui a gente está tendo mais uma característica de sábio. 16. Você encontrou mel, coma apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha a vomitá-lo. Tudo que é muito que é demais, né? E a gente tem que sempre aprender a ser comedido com as coisas. A única coisa que eu acho que não é demais é a gente se encher com essa glória de Deus. Porque isso a gente nunca vai conseguir estar cheio. Então a gente nunca vai estar, eu li demais sobre a palavra de Deus, isso não existe, né? A gente não vai conseguir esvaziar isso, né? Porque quando a gente começa a se encher com essa glória, com todo esse conhecimento, ele transborda. E é como se fosse uma canoa furada, de verdade, né? A gente vai se enchendo e vai transbordando, né? Na verdade, o transbordo vem assim. Mas que a gente seja comedido com tudo, inclusive até com a comida, né? Aqui a gente viu umas passagens na Bíblia que falam inclusive com a comida, que a gente não seja um glotão, que a gente coma o suficiente. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que não se canse de você e passe a detestá-lo.
que a gente saiba a medida das coisas, né? O que a gente está lendo, né? Começamos a ler o 25 e o 25 a gente saiu, né? Do 1 ao 9 era o convite da sabedoria, do 10 ao 24 são ditados dos sábios. Agora a gente vai entender o comportamento dos nobres, são as características. Os nobres não ficam enfiados na casa um do outro. Então aqui está dizendo o que eu devo fazer nesse tempo que eu já serei nobre, né? Como que eu devo fazer? E isso ainda nisso ainda não sou. Vamos começar a fazer dessa forma aqui até o dia que a gente chegar a ser exatamente estar nos postos, né, mais altos. Então, não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e não passe a detestá-lo. Então, é uma característica. 18. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Deus odeia isso. Lá em 6:19, eu acho que existe uma advertência contra isso. Olha só, 6 coisas o Senhor Deus odeia, e a 7ª a sua alma detesta. Então, primeiro, olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, coisas que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, que é o que a gente está falando agora, e o que ele abomina é aquele que semeia discórdia entre os irmãos, né? Ele ama as pessoas, então ele não quer que ninguém fira as pessoas. Então aqui a gente vai voltar. O martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho. Falso testemunho é uma das 6 coisas que Deus odeia contra o seu próximo. Deus não prospera quem mente. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Que é um pé sem firmeza, é um pé que não está bem calçado, né? Dente quebrado também não serve de nada, como é que eu vou comer alguma coisa, né? Então, assim é a confiança numa pessoa desleal, né? Sejamos então leal, né? Coração sábio é um coração leal, então que a gente, né, tenha novas características. Como quem se despe num dia de frio e com vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Olha só, vamos entender. Como quem se despe num dia de frio, vai estar com mais frio, já tá frio, eu me despi num dia de frio. E como vinagre sobre feridas, como é que é isso? Vinagre sobre feridas, será que é bom? Deve ser ruim, eu nunca fiz isso. Assim é o que entoa canções para quem está aflito. Então que a gente seja sábio para saber o remédio de verdade que a gente tem que dar para as pessoas. Né, que a gente entre na frequência para ver o tamanho da dor e aí a gente ser de verdade usado, né, com a inteligência que vem do alto, com essa sapiência que vem do alto para a gente servir. O objetivo, né, dos cristãos, de todo ser humano, né, Deus tem 2 grandes objetivos para todos nós. Primeiro é servir e segundo é testemunhar a sua glória na nossa vida. Então servir, isso aqui está falando de servir, que a gente seja pessoas que saibam qual é o remédio que a gente deve dar de verdade. Às vezes servir é só um sorriso, é só um bom dia caloroso, é só um ficar quieto do lado. Então a gente tem que estar na frequência e entender o que de verdade as pessoas precisam, né? É sobre isso que está falando. Se o seu inimigo tiver fome, dele a comer. Se tiver sede, dele a beber. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O Senhor recompensará você. Se seu inimigo tiver fome, dele a comer. Se ele tiver sede, dele a beber. Porque assim você entoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Primeiro que a gente deve ter inimigos só de ideias e não inimigos de pessoas, né? Se eu tiver inimigos de pessoas, eu vou ter grandes problemas. Então que eu tenha só inimigos de ideia, e tá tudo bem. É assim, ninguém precisa saber, ninguém precisa concordar o tempo todo com a gente, né? Mas que a gente seja misericordioso, é isso que está falando. Que a gente derrame brasas vivas sobre a cabeça dele, derrame a nossa misericórdia, a nossa graça, porque a graça vem de Deus, mas a gente também pode agraciar as outras pessoas. Então que a gente seja bom o tempo todo, inclusive com os inimigos. Não tem tapa de luva mais delicado, né? Quando a gente devolve amor, quando um nos bate, né? Então a gente ensina, aqui também estaremos ensinando, é sobre isso que fala. 23, o vento norte traz chuva e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado, né? Língua que espalha calúnias, isso aqui Deus detesta, a gente já leu agora. Melhor é morar
no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa, uma mulher rixosa, né? Não sejamos essas mulheres rixosas, sejamos sábios. Tem uma pastora que um tempo atrás eu congregava na igreja dela, ela disse: mulheres, sejam sábios, mantenham a língua molhadinha, quer dizer, a língua dentro da boca, a boca fechada, e escute mais, né, para depois você sair falando. Então, que sejamos sábias, né, não sejamos rixosas. 25. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia para quem vem de um país distante. Assim é a boa notícia, que sejamos pregadoras de boas novas, que possamos nós darmos as boas notícias o tempo todo, que possamos, quando a gente fala, né, da bondade de Deus, quando a gente traz algo bom para as pessoas, no coração das pessoas, a gente esquenta elas com essas notícias, a gente é esse levador, a gente está levando essa boa nova, então que a gente seja sempre isso. Aqui a gente está falando, só para a gente entender, né, de Provérbios, no último bloco de Provérbios, ele vai falar das características de um nobre. Então, que eu seja igual ao que está escrito aqui, porque aí eu terei características de nobre. Para isso, eu tenho que lavar meu coração todos os dias. Janice, como é que eu faço para lavar meu coração todos os dias? Né? A gente é espiritual, a gente é carnal e espiritual, né? A gente é carne, alma e espírito. Então, quando você estiver tomando banho, vou explicar uma coisa que é bem legal aqui, que realmente acontece. Quando você estiver tomando banho, Senhor, do mesmo jeito que eu estou tirando aqui essa sujeira, que o meu suor, Senhor, que o Senhor lave meu coração também, tire todo o rancor, tire todo o orgulho. Temos que pedir isso, que eu me lave, todos os dias eu tenho que me lavar dessas emoções ruins, eu tenho que renovar minha esperança de dias melhores, então que eu faça essa higienização. Pode ser na hora que você estiver orando, pode ser no banheiro. No banheiro funciona muito bem, é bom que você está tomando banho, você já faz aquela mentalização, é muito legal, que você sai renovado, né? Na hora que você estiver vestindo a sua roupa, que você fala: Senhor, do mesmo jeito que eu estou vestindo essa roupa, que o Senhor me vista com o seu manto sagrado, que eu me revista com as suas armas, que nenhuma seta do maligno, né, seja investida contra mim, que nada me aflija, Senhor. Vai limpar a casa, mulheres ou homens que vão limpar a casa, Senhor, do mesmo jeito que eu estou tirando essa sujeira, que tire tudo aquilo que não lhe agrada dentro dessa casa, Senhor, limpe, tire todas as coisas que estão aqui. Então tu vai começando a fazer uma higienização em tudo, porque em tudo temos de tudo. Isso é outro assunto, mas a gente tem que começar a fazer uma higienização mesmo, né? Como fonte de chuva turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio, né? Então, a gente não tem que ceder ao ímpio, não tem que se curvar, não tem que desanimar, né? Olha só como fala, como fonte que foi turvada e manancial contaminado. Então, assim, ó, a gente tem essa água aqui, meu chazinho. Se eu começar a colocar água cristalina aqui, vai chegar uma hora que ele não vai estar mais nessa cor amarelada, ela vai estar cristalina, né? Então, que a gente seja quem derrama água limpa, né? Quem limpa a vida das pessoas, e não ao contrário. Aqui tá falando, não ceda ao ímpio, não se curve às ideias, porque do mesmo jeito que todos os dias a gente se enche de coisas boas, a gente está limpando a nossa água, se a gente começar a parar de ouvir as coisas boas e começar a ouvir outras coisas, a gente vai ter o resultado daquilo também. Então a gente sempre fala, né, que a gente precisa estar todos os dias alimentando esse conhecimento. Todos os dias a gente tem que estar com a ideia de estar ligado ao céu, porque o mundo jaz do maligno, está na Bíblia. O mundo vai nos dar outras coisas, são outras coisas que a gente tem aqui. Na verdade, a gente tem que entender que a gente tem que estar se munindo o tempo todo dessa sapiência, essa força que vem do céu de verdade, que vem das alturas, para que a gente continue e cada dia continue limpando a nossa água, né, nosso coração, e todos os dias derramando, transbordando a água limpa, não a água suja. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. A honra, na verdade, gente, ela é precedida pela humildade. A honra é um dos 7 pilares da sabedoria, que está lá no 9. Então, a honra é algo que a gente ganha como uma coroa por conta de quem a gente é. E eu não posso procurar a minha própria honra, né? Não é honra fazer isso. Como cidade derrubada,
que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, é aquele que não... que é o domínio próprio, né? O domínio próprio está lá em Gálatas. Vamos ver se eu acho aqui. Gálatas. Tá lá em Gálatas, aqui, 5:22. Domínio próprio. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito. O domínio próprio, hoje, né, os coaches, o pessoal, né, chama de inteligência emocional, a mesma coisa. Então, o que a gente está lendo? Como a cidade derrubada, que não tem muralhas, quer dizer, qualquer um pode entrar, é aquele que não tem domínio próprio. O que é o domínio próprio? O domínio próprio é um fruto do Espírito. Mas vou ler aqui o 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Eu vou ler um pouquinho para cima, para intrigar vocês com essa leitura aqui. Em Gálatas 16 diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que você não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Então agora eu vou falar das obras da carne. Então o que está dizendo aqui? Que a carne luta contra o Espírito o tempo todo. Então agora eu vou falar das obras da carne, e eu já falei do Espírito, só para a gente encerrar. As obras da carne são conhecidas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Isso é profundo demais. Aqui fala, né, daquilo que é carnal, daquilo que é espiritual, daquilo que a gente deve seguir. É ali que tá tudo, tá? O começo de tudo, quando as pessoas falam, mas isso aqui é pecado, dali começam os conceitos disso tudo, gente. Fugi um pouquinho dos nossos provérbios, mas foi para dar um outro entendimento para vocês. No Provérbios 25:28 diz: como cidade derrubada e que não tem muralhas, tem aquele que não tem domínio próprio. Tenhamos domínio próprio, que teremos, né, que a gente tenha nosso coração sábio, que teremos pensamentos do céu, que temos a boca comedida, que sejamos, tem o espírito sereno, que tudo isso é característica dos sábios, que sejamos essa pessoa então. Que Deus abençoe vocês. Vencemos mais um dia. Amanhã a gente vai falar do tolo. Amanhã tem muita coisa para falar. Do tolo, do preguiçoso. Amanhã a gente vai falar muitas coisas também. E eu desejo de verdade que a gente comece a entender e comece a entrar para dentro da gente todos esses conceitos de sábio, essas características, que a gente seja sábio desde a hora que a gente acorde até a hora que a gente durma, que a gente comece essas características do sábio sem entrar dentro da gente de verdade, a gente comece a andar nesse caminho, porque é um caminho só, um caminho reto, não tem nada de é muito difícil, gente. Não é difícil, é reto, né? Que a gente entenda então que tem esse caminho, que a gente possa trilhar novos passos. Se a gente não está acostumado com isso, que a gente vá cada dia pegando um pouquinho disso e colocando dentro da gente e fazendo coisas novas. Amém? Que Deus abençoe o dia de vocês então, e ótima quarta-feira.